Ora bem, Edgar Silva, o senhor tem assumido como bandeira de campanha, e já antes da campanha assumia essas críticas, um confronto direto, de certa forma, com o ex-presidente da Câmara Municipal de Funchal, Miguel Albuquerque, agora presidente do PSD. Contestava fortemente a política que ele tinha desenvolvido na Câmara Municipal de Funchal e preocupa-o agora a forma como poderá desenvolver essa mesma política enquanto governo. Já assumi, inclusive, que poderá ser pior do que o Alberto João Jardim, na sua perspectiva. Porquê? Não há, em nenhuma das nossas intervenções, qualquer questão de ordem pessoal. Há uma crítica fundamentada às políticas, ao partido que tem, ao longo de praticamente 40 anos, 38 anos, tem responsabilidades de governo na região e também responsabilidades de governo no plano autárquico. E o PSD, ao longo destes 38 anos, se a Madeira foi conduzida, se toda a região autónoma da Madeira está nesta situação de falência, de insolvência, isso deve-se a um conjunto de políticas e que tem responsáveis por essas políticas, e os responsáveis têm a ver com o PSD, onde também o Dr. Miguel Albuquerque esteve a vários níveis responsabilizado por essas mesmas políticas. E o que está em causa são as políticas do PSD e não as pessoas. Não há qualquer intenção de ataque pessoal, há um conjunto de políticas e da necessidade de apontar os responsáveis por esta situação desastrosa, de destruição, de falência, de insolvência a que nós chegamos. Isso deve-se às responsabilidades do PSD e do CDS no Governo da República e do próprio PS, porque há questões que não são dissociáveis a situação a que nós chegamos hoje de um conjunto de impactos de políticas nacionais, mas, e sobretudo, aqueles que têm a responsabilidade do Governo da região. E quer na governação, em todo o modelo de governação regional, o Dr. Miguel Albuquerque é o PSD de Miguel Albuquerque é o interlocutor direto, privilegiado, até na comunicação com Pedro Passos Coelho, com o PSD no plano nacional. Tenho assumido até em vários momentos, explicitamente, e houve até quem dissesse que, numa outra candidatura, que Miguel Albuquerque, quanto às políticas, é gêmeo de Pedro Passos Coelho. A ideia que nós defendemos é que não, é que é bem pior, porque vai ao ponto Miguel Albuquerque, o PSD de Miguel Albuquerque, criticar o Governo da República, dizendo que pecou por defeito, que, por exemplo, em relação à necessidade de um despedimento de 40 mil trabalhadores na administração pública, 40 mil funcionários públicos, que essa é uma meta necessária, e que a crítica que o PSD de Miguel Albuquerque faz ao governo do PSD e do CDS, que já é responsável por tantas das políticas de terrorismo social que têm impacto tão desastroso para o país e para a região, é que não foi tão longe quanto deveria no corte dos direitos, no corte dos rendimentos e particularmente em relação à administração pública, como noutras áreas. E, portanto, o PSD de Miguel Albuquerque está longe de ser irmão gêmeo. Isto não quer dizer que nós estejamos, bem pelo contrário, a elogiar ou a ter uma avaliação positiva daqueles que são os responsáveis pelas desastrosas políticas, pelas políticas de terrorismo social que estão a destruir no país e a levar também a região a uma situação de desastre. Nós, o que estamos a dizer é que se já é brutal todo o impacto destas políticas que o PSD e o CDS estão a impor ao país e à região, veja-se em tudo quanto tem a ver com o chamado, nós chamamos o Programa de Agressão ao Povo e à Região, oficialmente o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, que é na base de uma lógica agiota, que estão a impor sacrifícios brutais ao povo, aos trabalhadores, ao conjunto dos residentes desta região. Se isso
já é de facto brutal, porque nos está a penalizar triplamente. Os residentes na região estão, em primeiro lugar, a sofrer todas as consequências do programa de agressão, o programa imposto pela Troika estrangeira. Estamos a sentir esses impactos, estamos duplamente a ser penalizados por custos adicionais que são gerados pela insularidade distante, que soma custos a esse programa nacional e a essas medidas nacionais, e depois somos triplamente penalizados com um programa, que é o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, que é exclusivamente destinado a quem vive na região. E, portanto, se esta tripla penalização já é desastrosa, traz um rumo desgraçado ao povo e à região, o PSD de Miguel Albuquerque acha que ainda se deveria ir mais longe. Ora, nós consideramos que esse rumo que o PSD que o PSD de Miguel Albuquerque corporiza não serve para o futuro da região. Mas essa a ideia que Miguel Albuquerque é mais refinado que Alberto João Jardim? É mais democrata ou é só aparente? A comparação não se faz Alberto João Jardim a Miguel Albuquerque, é o PSD. É o PSD que está em causa. Mas o PSD de Miguel Albuquerque, na relação com Pedro Passos Coelho e com a governação em Lisboa, tem uma perspectiva de que, são palavras dele, de que se deveria ter ido ainda muito mais longe, que se deveria ir neste ataque aos direitos, à dignidade, aos rendimentos, no roubo aos salários, aos pensionistas, que esse ataque devia ser ainda mais incisivo, deveria ser ainda mais brutal na sua intervenção e nas suas consequências. E, portanto, no que diz respeito ao projeto de desenvolvimento, ao modelo de sociedade, àquilo que propõem, nós não temos dúvida relativamente a esta afirmação. É de que é bem pior do que a anterior governação, na região e na República. E, portanto, este rumo que Miguel Albuquerque corporiza, por aquilo que tem dito, por aquilo que tem apresentado, seria terrível e não serve de modo nenhum os interesses regionais, é a nossa perspectiva. A classe média tem sido bastante sacrificada com os sacrifícios que anunciou. O que é que pensa das notícias recentes que dão conta de que personalidades como Pedro Passos Coelho, e não só, agora também já personalidades da própria oposição, que vêm a UNE, não terem pago as suas contribuições como deveriam? Acha que isso afeta a sua credibilidade política? Acho que estas situações vergonhosas que têm vindo são vergonhosas, que envergonham o país e descredibilizam até o próprio país à escala das relações internacionais e correspondem, no plano interno, a uma concepção profundamente corruptível e corruptora, corresponde a uma concepção de uma determinada prática. No fundo, a ideia que está aqui bem presente é a ideia de que alguns cidadãos que pelos cargos que exercem, pelo poder que têm de influência privilegiado na comunicação com as cúpulas de algumas instituições, podem se dar ao luxo de contornar aqueles que são deveres elementares de qualquer cidadão. Como se alguns, isto ainda foi antes de ter estas responsabilidades que tem de governo, mas já há muitos anos com detentor de cargo público, não é verdade? Então, é esta ideia de que há uma determinada casta de uns eleitos que, na sociedade portuguesa, a par de muitos outros privilégios, têm este especial privilégio de contornar a lei, de, através do jeitinho, estarem de alguma forma, não é acima da lei, é com capacidade, pelas suas influências, de contornar, de fintar as instituições
quanto àquilo que é o cumprimento dos deveres. Esta ideia de fazer pequena batota, de fintar as instituições sem que, no fundo, o jeitinho, esta concepção de corrupção, isto não é, sendo já grave, correspondendo a uma atitude, a um ato pessoal, individual, ainda por cima vindo de quem vem, isto é tanto mais grave enquanto corresponde a uma concepção da vida política, da organização do próprio Estado, de funcionamento do Estado. E corresponde por isso, e é o seu caráter mais perverso de todo este fenómeno, sem diminuir a gravidade dos atos individualmente considerados, isto é particularmente grave também enquanto corresponde a uma visão mais estruturante que nós não hesitamos também em referir-lhe, que está diretamente associada a uma cultura da corrupção. É uma cultura da corrupção tanto mais extensiva depois, quanto a oportunidade e a possibilidade do mesmo mecanismo e a mesma lógica se ir alargando e alastrando, onde o importante é safar-se, ficar isento, eximir-se de deveres que a qualquer cidadão, o próprio Estado e aqueles que exercem as funções hoje são implacavelmente intervenientes no sentido de fazer cumprir a outros aquilo que eles próprios não fazem cumprir para si. Portanto, esta visão profundamente corrupta do que é o exercício da prática política, do que são os deveres de cidadania e este auto-afirmar de privilégio, de isenção de deveres, isto é perigoso e é perverso. Então é desprestigiante para o país ter altos dignatários do Estado com práticas de tão baixo nível, mas é também desprestigiante aos olhos dos cidadãos e é sobretudo gerador de uma grande indignação, porque as pessoas sentem, sobretudo muitas das pessoas, o cidadão em geral sente, acho que há este sentimento de uma indignação muito grande. São situações que afetam a credibilidade política. Mas passando para o plano regional, uma notícia que o Funchal Notícias deu e que fez movimentar um bocado as opiniões, e não no sentido positivo, foi uma notícia que demos relativamente a Adolfo Brazão, precisamente uma personagem que é apontada na lista de Miguel Albuquerque nas intenções de candidatura àquilo que é, ao fim e ao cabo, hierarquicamente o lugar mais alto, não é, da região, de presidente da Assembleia Regional da Madeira. Adolfo Brazão está aparentemente a ser penhorado num processo no qual, por ser fiador da esposa, não tem que pagar cerca de 800 mil euros. E o comentário que se ouviu aí fora, não é, nos mentideiros, digamos, foi o de que, sim senhor, era difícil uma pessoa não ser fiadora da própria esposa, não é? Principalmente se tratava, como ele alega, de uma situação em que o objetivo era salvar uma empresa e salvaguardar postos de trabalho, mas ao mesmo tempo perguntam se não se terá sido esse tipo de responsabilidade de se responsabilizar pelo dinheiro que não se tem, que conduziu a própria região ao descalabro financeiro que se encontra atualmente. Portanto, considera que a credibilidade política de Adolfo Brazão para um tal cargo neste momento foi afetada por esta notícia? Mas sem qualquer hesitação, sim, quer dizer, descredibiliza e tira legitimidade. No fundo um determinado candidato, e podíamos falar de outros exemplos, para além desse que refere, um determinado candidato é responsável pela gestão de uma unidade hoteleira, tem um projeto hoteleiro, e na área económica foi assumir esse projeto na concepção do modelo de projeto hoteleiro, de unidade hoteleira, e na sua gestão e direção levou essa unidade hoteleira à falência, à insolvência. Se não é capaz de pôr de pé e de dar solvência a um seu projeto, a um projeto considerado de excelência, inicialmente, no setor hoteleiro, enquanto unidade hoteleira de excelência, como referência no turismo, se na concepção desse modelo
na sua gestão, o levou à insolvência, à falência, obviamente, tal como o caso se refere em relação a esse candidato a deputado e que é apontado também nas listas de Miguel Albuquerque como putativo candidato a Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, é óbvio que nessas situações, quando a vida pessoal, empresarial, quando a intervenção do cidadão é em si mesma contrária a tudo aquilo que na prática referente ao desenvolvimento regional apregoam, é óbvio que descredibiliza por completo, tira até a legitimidade. Se, em relação, eu estou a referir em concreto a esta situação de um dos destacados também candidatos do PSD na área económica, que é apontado também com responsabilidades governativas na área do turismo e na área económica. Se, na sua unidade hoteleira, a levou à insolvência, que credibilidade tem e que legitimidade tem para que, naquilo que já é de todos e não seu, naquilo que é de tudo, na gestão de opções de desenvolvimento, que legitimidade está, não é só credibilidade, que legitimidade terá para assumir essas responsabilidades quando naquilo que era seu revelou uma incapacidade, uma incompetência e levou tudo à insolvência e criou, no caso anterior que refere, criou exatamente condições para que na sua vida pessoal, na sua vida financeira e empresarial também, que é isso que está em causa, levou a situações de gastos, opções gestionárias completamente irracionais. E, portanto, isso tira legitimidade e tira credibilidade. Obviamente que sim. Eu vou falar no caso em relação a uma destas unidades hoteleiras que estou a referir, em relação ao Chopin Hills, por exemplo, é um caso desses. E também é uma situação concreta. E, portanto, estas situações terem legitimidade e terem credibilidade. Do mesmo modo que vocês criticam o PSD, também têm criticado a liderança socialista. Não seria uma alternativa possível e viável e a CDU nunca terá levado em consideração a possibilidade de uma coligação com o PS? A CDU em si mesma é uma coligação. É um projeto de coligação que envolve o PCP, o Partido Ecologista dos Verdes e a Associação a Intervenção Democrática. A CDU, como projeto de coligação, tem uma proposta, tem um projeto próprio, tem soluções próprias para os mais graves problemas da região. Nós temos a clara percepção de que a CDU, neste contexto político, não será a força a quem serão pedidas diretamente as responsabilidades do governo. O que está neste momento em causa é a eleição de deputados para que o Parlamento, na sua composição, exerça as suas funções de encontrar soluções do governo também. É na base do Parlamento que as suas soluções têm que ser encontradas, para que depois se desenvolva toda a atividade que compete ao Parlamento, de legislar, de exercer a competência fiscalizadora e acompanhar todos os atos do governo. Quanto às soluções do governo, portanto, o que está em causa agora é a eleição de deputados, ou seja, é o que neste momento está a ser considerado. Estas eleições de 29 de março não são eleições para a formação do governo, não são eleições para... aliás, há alguma errada propaganda. O candidato A ou B é candidato a Presidente do Governo. Não há candidatos a Presidente do Governo. São todos os candidatos, em todas as listas, candidatos ao Parlamento Regional, à eleição de deputados na Assembleia Legislativa da Madeira. E é isso que está em causa. O resto é falsa propaganda. O que agora se pode colocar, mas na base do Parlamento ter-se-ão que encontrar soluções do Governo. É verdade. Tudo isso vai depender da composição do Parlamento. Neste momento, o grande desafio que se coloca aos cidadãos, e nosso entender, é este. E nós temos que nos esforçar, todo um trabalho de pedagogia democrática, pedagogia informativa, no sentido de fazer perceber que o Parlamento precisa de deputados que estejam a tempo inteiro, que não tenham, ao mesmo tempo, a responsabilidade enquanto deputados e, ao mesmo tempo, os negócios, as empresas e um conjunto de outras atividades que nada têm a ver com a atividade cívica, com a atividade de representação dos cidadãos e da região. O que o Parlamento precisa é de deputados de corpo inteiro, a tempo inteiro, deputados com uma única cara, não deputados com duas caras, mas deputados que, numa linha de coerência e de compromisso com as populações, sejam capazes no Parlamento de ter capacidade de proposta, capacidade de iniciativa, de conhecer os problemas da região, de
conhecer os diferentes dossiês e não só capacidade propositiva, mas capacidade e competência para o exercício da atividade crítica àqueles que venham a exercer os atos de governo. É isso que neste momento está em jogo. É disso que se trata agora nestas eleições de 29 de março. A CDU, ao longo deste último mandato, só com um deputado, a CDU teve e tem essa prova dada, não estamos a prometer nada, tem essa experiência de um deputado ter sido não só o mais proponente, com o maior número de iniciativas, mas também um deputado foi quem maior número de iniciativas legislativas, quer propostas de lei à Assembleia da República, quer propostas de decreto legislativo regional, de audições parlamentares, de projetos de resolução, foi quem teve maior número de iniciativas não só apresentadas, mas maior número de iniciativas aprovadas no Parlamento e a maior parte delas aprovadas por unanimidade. Portanto, é esse património de trabalho, de intervenção responsável naquilo que é o órgão primeiro do Governo próprio da região, é esse património que nós temos para apresentar, também que são essas provas dadas, temos para apresentar aos cidadãos. E o que nós dizemos é, se com um deputado foi quem mais trabalho desenvolveu, mais do que os outros 46 no Parlamento. Isto quer dizer que se a CDU tiver mais votos e mais eleitos, e portanto se tivermos mais deputados, muito maior e mais intensivo certamente será esse sentido de intervenção, de capacidade propositiva e também de intervenção fiscalizadora daquela que é a prática do Governo. No Parlamento... Essa aplicação é-lhes reconhecida, mas vocês têm sido fortemente penalizados eleição após eleição. Dá quase a ideia de que o povo se serve de vós em certas situações para denunciar casos difíceis e depois, na hora da eleição, acaba por deitar o voto noutro partido. Isto não é algo que descoroçoa quem trabalha? Acho que há um reconhecimento, aliás, isso é um dado objetivo, basta acompanhar aquilo que é a intervenção, o trabalho do Parlamento, há um reconhecimento, e são dados objetivos, confirmam essa capacidade de iniciativa, capacidade de proposta, de apresentação de soluções e também de denúncia dos problemas, que é uma experiência de trabalho que a CDU tem para demonstrar. Também é verdade que junto das populações, nas localidades, junto dos trabalhadores, em relação aos vários setores de intervenção sociolaboral, nós temos, e muitas vezes até por contacto direto das populações e dos trabalhadores, temos também, junto das pessoas, esse património de confiança. As pessoas contam com a CDU quando se trata de lutar, quando se trata de intervir. Também sabemos, e temos também que o reconhecer, que na hora do voto, o voto é condicionado tantas vezes por um conjunto de outros fatores e nem sempre, mas de longe, eu ia dizer nem sempre, na verdade, de longe há uma diferença muito grande entre o reconhecimento do trabalho, o reconhecimento de que a CDU é merecedora de confiança, quando se trata de lutar, pode-se contar com a CDU, mas na verdade nem toda a gente ainda deu o passo no sentido de perceber que também na hora de votar é preciso confiar na CDU. E esse é um longo trabalho que nós temos pela frente e não é fácil de reconhecer. Mas esse é um longo trabalho que está por fazer. É um trabalho que já vem desempenhando há quase 20 anos. Não se sente cansado? Não se sente que é a altura de dar o lugar ao outro, também para haver uma renovação no partido? A CDU é a lista, a candidatura que apresenta uma lista de maior e mais profunda renovação. Nós somos uma renovação de alto a baixo e temos hoje um conjunto de novos quadros, não só enquanto dirigentes do PCP, mas no âmbito da CDU há um conjunto de novas pessoas que assumem nesta candidatura uma maior visibilidade e outro nível de responsabilidade. E nós estamos a trabalhar para que essa interação entre a continuidade do trabalho, entre a continuação do projeto e a renovação e o rejuvenescimento se faça com naturalidade. E nesse sentido estamos fortemente empenhados para que isso aconteça com naturalidade. Porquê é que a CDU não integrou a coligação Mudança na Câmara do Funchal? Houve oposição do Comitê Central a nível nacional? A coligação Mudança na Câmara do Funchal
A própria vida veio a demonstrar que tínhamos razão. A grande crítica que nós fazíamos é que não bastava agregar partidos, não bastava somar partidos, se tudo isto não tivesse assente uma coligação, se não assentasse, em primeiro lugar, na definição de um projeto. Em primeiro lugar, é necessário um projeto, compromissos concretos que vinculem as várias partes em relação, não só um projeto a apresentar à cidade e aos cidadãos, e um projeto que vinculasse, em primeiro lugar, que fosse o elemento aglutinador e de compromisso dos que viessem a integrar a coligação. Nós, embora insistentemente colocássemos esta tónica quanto à necessidade de haver um projeto a ser, em primeiro lugar, definido, o que nos foi colocado é de que, não, o projeto não era importante, o importante era agregar, somar partes. Ora, a vida veio a demonstrar que, desde logo, passados meses após as eleições e a tomada de posse da Câmara Municipal do Funchal, daqueles que eram eleitos na lista da mudança, passados meses, metade dos vereadores foram embora, 3 vereadores entraram em conflito e tudo se desagregou. Como se isso não bastasse, um dos partidos, neste caso o PND, já saiu da coligação Mudança, e mais ainda, agora, até na chamada candidatura da coligação Mudança para estas eleições de 29 de março, já o Bloco de Esquerda nem integra essa candidatura. Ou seja, a vida veio a demonstrar que nós tínhamos razão, e esta falta de projeto, esta ideia de que importa apenas agregar, somar, independentemente para onde é que se vai, independentemente do que é que se vai fazer, independentemente do modelo, do projeto de desenvolvimento que temos para a cidade, para o desenvolvimento regional neste caso, isso faz com que tudo o resto venha a falhar a curto ou a médio prazo. Assim aconteceu. Nós temos um projeto próprio, não colocamos de parte a possibilidade de, sempre que apareçam propostas devidamente fundamentadas e que sejam as que melhor sirvam a cidade dos cidadãos, de nós as apoiarmos, de as defendermos e nessa medida, as viabilizarmos, contribuirmos para a sua viabilização. Agora, aquele projeto, naquela candidatura Mudança, de facto, falhou desde logo por falta de elemento de consistência. Falta o projeto. É uma agregação de partes sem qualquer tipo de projeto. Qual é o peso das decisões de Lisboa na vida política do PCP Madeira? Há quem diga que vocês têm uma forte centralização, e isso é histórico, e continuam a ter uma convergência de interesses muito sólida, que vem desde o núcleo. Nós temos uma linha de coerência. Uma proposta que é, por nós, votada no Parlamento Regional, uma proposta que vai à Assembleia da República, nós não temos na Assembleia da República uma votação contrária à que tivemos aqui na Madeira, por exemplo. Nós apresentámos uma proposta em relação à construção do novo hospital. Uma resolução que depois foi levada à Assembleia da República. Os partidos que aqui votaram a favor, na Assembleia da República, muitos deles, a proposta foi da CDU, foi aprovada no Parlamento Regional, chega à Assembleia da República, muitos dos partidos que aqui se diziam a favor lá votam contra. Ainda agora se viu no encerramento dos trabalhos da Assembleia da República, quando do encerramento dos trabalhos aqui no Parlamento Regional, foram aprovadas várias propostas que foram para a Assembleia da República. Veja-se aquela sobre a reforma do regime fiscal, defendida por Miguel de Sousa. Nem o seu partido o defendeu. Nós aqui na Madeira votamos a favor. Na Assembleia da República, se não fosse a iniciativa dos eleitos da CDU, nem agendamento teria a proposta vinda da Madeira, porque nem o PSD nem o CDS defendiam sequer o seu agendamento. Ora, essas incoerências, estes partidos que têm duas caras, uma coisa é dizer Lisboa, outra coisa é dizer aqui, parece que quando aterram depois no aeroporto são travestidos. De manhã São Maria, de tarde São João. Ora, isso não pode ser, as pessoas há um projeto, há uma linha de compromisso. E o que nós temos é este cuidado em ter uma necessária articulação, uma coerência entre aquilo que anunciamos e o que fazemos aqui, em Lisboa e em Bruxelas. Não vamos aqui defender uma coisa e depois, de forma desarticulada, completamente contraditória, dizer, mas isso é em relação às viagens, às ligações aéreas entre a Madeira e o continente. Aqui
PS, PSD, CDS defenderam a proposta que a CDU apontava, ao abrigo do princípio da continuidade territorial, em que o valor deveria corresponder à ligação, ao custo de ligação rodoviária entre Lisboa e o concelho mais distante da capital. Neste caso seria Melgaço. Portanto, isto deveria corresponder a cerca de 40 euros, que é de alguma forma o que pagam em Canárias os lá residentes quando se deslocam para o continente espanhol. E nós propusemos isto aqui na Madeira. Aqui foi votado por unanimidade. Chegam a Lisboa, já nem o agendamento garantem desta iniciativa. E tudo fazem para impedir a aplicação desta iniciativa. Portanto, estas contradições é que nós não podemos, não nos identificamos com esse modelo, com essa concepção, com essa prática. Em relação aqui à Madeira, no que diz respeito, nós temos uma direção regional, temos organismos próprios de direção, nós também integramos a direção nacional, temos membros da direção regional da Madeira que integram os organismos de direção do partido. Não me parece que haver diálogo, haver comunicação, haver articulação, que isso em si mesmo seja algo reprovável. E em termos ideológicos, como é que se situa atualmente o PCP? É marxista-leninista? Já não se classifica assim? Como é que se classifica ideologicamente o PCP moderno? O marxismo é um instrumento de análise, não só um instrumento de política económica, mas na análise das relações sociais, na avaliação das relações de poder, na compreensão dos fatores que decidem o andamento dos processos de desenvolvimento. O marxismo é uma grelha, é um instrumento de análise, de compreensão. E, desse ponto de vista, é um instrumento que, do ponto de vista político e ideológico, nós não consideramos dispensável. E é um instrumento importante para a compreensão dos fenómenos sociais, é um instrumento de análise científica para a compreensão e avaliação daquela que é a vida concreta e o desenvolvimento da história. Mas uma coisa é ter um instrumento, ter uma ferramenta auxiliar, outra coisa é fazer disso um dogma. E nós não fazemos da filosofia marxista, não fazemos da análise marxista da sociedade qualquer dogma. O que é importante é o contexto concreto em que vivemos, são os aspectos de contextualização de cada uma das realidades, seja regional, seja nacional, e, portanto, desse ponto de vista, nós não encaramos esses instrumentos de análise como uma qualquer visão de dogmatismo. Portanto, vemos como auxiliares para uma compreensão dos fenómenos do desenvolvimento da história. Sentem que conseguiram evoluir, ao contrário de alguns pequenos partidos que ainda hoje se situam à extrema-esquerda? E aqui, falando até no quadro da CDU, mas mesmo também no contexto do PCP, há sobretudo uma preocupação há um esforço muito grande, há um grande empenhamento de atualização, de acompanhamento dos grandes sinais dos tempos, há uma linha de efetivo adjornamento e, desse ponto de vista, e uma linha de renovação, de rejuvenescimento, que desde logo é bem visível na composição dos organismos de direção. Essa linha de rejuvenescimento está bem patente naquela que é, por exemplo, a representação na Assembleia da República. Hoje, o grupo parlamentar do PCP é o mais jovem dos grupos parlamentares na Assembleia da República, com uma série de jovens de diferentes áreas de formação e que dão contributos que em nada ficam atrás de outros históricos que no passado deram e continuarão a dar outras formas de contribuição e de intervenção, mas há de facto essa linha de profunda renovação e rejuvenescimento que a todos os níveis eu acho que estão a acompanhar a nossa intervenção. Os sindicatos sempre foram um campo fértil de militantes do PCP. É legítimo pensar que o PCP está a perder terreno para outras forças políticas neste domínio específico? Não me parece. Ou seja, distinguimos dois níveis. Em primeiro lugar, o PCP olha o movimento sindical como um movimento autónomo, respeitando a independência desses movimentos sociais, da organização dos trabalhadores, de livre organização dos trabalhadores, e existem em todos os sindicatos, desde os professores, aos enfermeiros, à hotelaria, à construção civil, existem sindicatos e sindicalistas com
referências de memória com uma cultura política nem sempre coincidente. Nós vemos, nem olhamos para o movimento sindical com uma qualquer ambição aglutinadora ou de dominação. A concepção que temos é de que essas estruturas referentes à livre organização dos trabalhadores, constituem uma componente fundamental para a democracia, para o fundamento da democracia. Porque a organização dos trabalhadores para a defesa dos seus direitos, a partir dos seus locais de trabalho, essa livre organização dos trabalhadores é fundamental para até um progresso civilizacional. Porque é pela capacidade de organização dos trabalhadores nas suas empresas e locais de trabalho, a partir dos seus interesses de classe. Enquanto trabalhadores, na defesa dos seus direitos, que a própria democracia se aprofunda, progride, na medida em que há uma conquista de direitos, na medida em que há uma afirmação dos direitos, é a própria sociedade que cresce do ponto de vista até da sua afirmação e evolução civilizacional. E, portanto, é nessa perspectiva que nós encaramos os sindicatos como mediações indispensáveis para a construção da democracia. E no respeito pela autonomia de cada uma dessas estruturas. Portanto, nós não colocamos, não temos uma avaliação em relação ao movimento sindical em relação a qualquer ganho ou qualquer prejuízo. O importante é que os trabalhadores estejam organizados nos seus sindicatos. Foi padre. Isso influenciou de alguma forma a sua visão política? Sim. Eu fui durante anos padre católico e assumo-me como cristão e tenho a consciência de que essa experiência, essa vivência, essa memória, em primeiro lugar, estando viva em mim, e essas opções fundamentais não foram postas de parte, as opções fundamentais, e, portanto, é na fidelidade a essa opção fundamental, particularmente em relação àqueles que são os mais fracos, os mais pobres, os mais desfavorecidos, mas também naquelas que são estas articulações, estes elos de memória com o desejo e com o compromisso de construção de objetivos de justiça social, de maior solidariedade e fraternidade. Todas essas... Eu sou muito daquilo que aprendi de todo um percurso na Igreja Católica e, portanto, toda a minha formação como cidadão teve muito a ver com o percurso que fiz no seio da Igreja Católica e acho que estou muito ainda... não queria dizer dependente, mas estou muito ainda associado a essa memória. Eu não seria o que sou sem essa aprendizagem. Uma dupla pergunta. O que pensa da doutrina social da Igreja e nunca lhe foi difícil conciliar o cristianismo com o marxismo? Eu acho que o cristianismo e o marxismo não são incompatíveis nem inconciliáveis. Não que se tratem de duas ideologias, não é disso que se trata. O cristianismo tem a ver com o plano da fé, tem a ver com a vivência da fé. O marxismo tem a ver com o plano ideológico, tem a ver com uma visão filosófica e tem a ver com um olhar tem a ver com... O marxismo é um pensamento filosófico que tem uma matriz ideológica própria e existem muitas outras linhas de pensamento filosófico com matriz também própria de estruturação. O cristianismo nem é um dogma, mas não é uma ideologia. O marxismo também não corresponde a um dogma e muito menos a uma fé. São dois universos diferentes, mas que podem ser colocados em interação. O marxismo pode ser um instrumento muito importante, útil e indispensável para que um cristão possa ser consequente com os seus valores de fé. O marxismo é um instrumento, uma ferramenta complementar e que em muito pode ajudar um cristão a ser consequente.
O cristianismo dá-nos valores, no cristianismo estamos associados a uma vivência da fé. O marxismo, para um cristão, é uma contribuição para a análise, para a compreensão dos fenómenos sociais e que nos projeta para a prática, para a intervenção. Quando um cristão coloca esta questão, quando a um cristão se coloca esta necessidade, eu quero intervir, eu quero contribuir para a construção de um mundo novo, o marxismo ajuda à materialização, ajuda a levar à prática, porque nos impele para uma praxis, para um agir consequente. E desse ponto de vista, não são, de modo nenhum são incompatíveis, são universos diferentes, mas que podem ser complementares. O marxismo pode muito ajudar o cristão a ser consequente. E como vê a doutrina social da Igreja atualmente? A doutrina social da Igreja não é uma ideologia, corresponde, nem é um manual de intervenção política, nem é um catálogo ou um catecismo quanto à organização da sociedade nas questões sociais. Corresponde a um universo de interpretação e de apelo a um conjunto de valores que devem depois ter materialização na intervenção política. O CDS assume-se como democrata cristão. Considera que de facto é? Quem o diz é a própria hierarquia da Igreja, portanto, já desde o Concílio Vaticano II, não há nenhum partido dos católicos, não há um partido para os cristãos, nem o pensamento cristão pode ser apropriável por um qualquer partido. O que a Igreja Católica e o cristianismo considera é que cada cristão, cada católico, neste caso em consciência, deve fazer uma livre opção por aqueles partidos que permitam levar à prática da melhor forma aquilo em que o cristão diz acreditar. Agora, quem o diz é até a própria hierarquia da Igreja, nenhum partido se pode arvorar como representativo dos cristãos ou do pensamento social da Igreja, muito menos. E, portanto, isso contrariaria tudo quanto a própria Igreja tem afirmado. O CDS tem-se afirmado como muito atuante, mas ao mesmo tempo há severos receios de que se venha a assumir como uma espécie de muleta do PSD nos eventuais resultados eleitorais que se admitem poderem vir a acontecer. Como veriam uma coligação do PSD com o CDS? Acha que o CDS seria um contributo pior ainda para aquilo que já critica no PSD? Eu acho que seria algo terrível. Ou seja, como se não bastasse o PSD de Miguel Albuquerque apontar para orientações que ainda são mais brutais do que aquelas que são defendidas por Passos Coelho e Pedro Paulo Portas, aqui na Madeira, nós, depois de um conjunto de décadas de maioria absoluta do PSD, com todas as arbitrariedades e abusos de poder e com tudo o que foram erradas políticas de desenvolvimento regional, se aí a política de direita levou a situações desastrosas, tão desastrosas como aquelas que hoje vemos, o facto do PSD não ter maioria absoluta e precisar do CDS como uma bengala para construir uma maioria absoluta seria desastroso, seria terrível. Porquê? Porque levaria a que a política de direita que está a ser imposta por Passos Coelho e por Paulo Portas e Passos Coelho no plano nacional, aqui ganhasse um ritmo, uma intensidade ainda muito mais feroz, com uma agravante. É que teria não só uma base social e eleitoral mais vasta, mas teria uma suposta legitimidade, o facto de ser uma coligação, de ter o PSD com o CDS, teria uma base de legitimidade invocada ou de suposta legitimidade para ainda cavar mais nestas políticas de terrorismo social. José Manuel Rodrigues afirma-se contrário ao posicionamento do partido a nível nacional nas questões que afetam efetivamente a Madeira. Não acredita?
quando o CDS e o PSD estão no governo e quando José Manuel Rodrigues, ele é membro dos órgãos nacionais do partido, quando estão já a preparar as eleições, as próximas eleições legislativas, onde o PSD e o CDS vão concorrer em coligação, quer naquela que foi a prática do governo, quer naquela que é a perspectiva de futuro, estão sempre em sintonia, deverão sempre em sintonia. É óbvio que agora, tal como noutras situações o fizeram, alguma hipocrisia ou algum discurso de circunstância pode levar a que digam isso são coisas de quem está lá em Lisboa, como se aqui na Madeira fosse outro partido. Mas aqui na Madeira, no essencial, em relação à política de direita, nunca, em situação alguma, o CDS defendeu algo substancialmente diferente daquilo que defende o PSD. Aliás, o José Manuel Rodrigues, quando se apresentou como candidato à Câmara nas últimas eleições autárquicas, apresentou-se, as palavras são dele, apresentou-se como o legítimo herdeiro de Fernando Ornelas e o mais digno representante de Miguel Albuquerque. Foi assim que se apresentou, como legítimo representante de Fernando Ornelas e das políticas da herança de Miguel Albuquerque. Ora, se na última eleição autárquica assim se apresentou José Manuel Rodrigues, é óbvio que não é preciso dizer mais nada quanto à profunda ou total identificação entre o PSD e o CDS, entre o CDS de José Manuel Rodrigues e o PSD de Miguel Albuquerque. Aliás, permita-me só, ao contrário do que diz um pouco um cartaz do CDS, faz a pergunta, não querem mais do mesmo. Acho que esta resposta de José Manuel Rodrigues, na forma como se apresentou nas últimas eleições autárquicas, dá a resposta, seria mais do mesmo. Como vê a atual situação de pobreza na Madeira e a sua evolução desde o tempo em que acompanhava os meninos das caixinhas? Nós tivemos uma situação, sobretudo a partir do final da década de 90 e a partir do início do século, até 2010, 2014, sobretudo até 2010, nós tivemos de facto um conjunto de políticas. Nessa altura, nos anos 80, início de 90, foram muitas as denúncias dos problemas da pobreza, do agravamento da situação da pobreza, da miséria e da fome. Na sequência de um conjunto de políticas, quer de âmbito europeu, de âmbito nacional e também algumas intervenções no plano regional, os problemas referentes à pobreza mais descalça, em muito, foram superados. E houve um avanço quanto à execução de políticas sociais que, em muito, amenizaram boa parte de gravíssimos problemas da pobreza e da miséria. Ora, esses passos que foram dados, que permitiram que a região tivesse reduzido algumas das suas taxas de pobreza, e todo esse avanço, sobretudo até 2010, teve, a partir daí, uma nova fase, particularmente ali a partir de 2011, daí para a frente, com agravamento ano após ano, nós estamos a regredir outra vez. Se nós viemos até à casa dos 18, 20%, a Madeira estava na casa dos 32, 35% nas taxas de pobreza, as mais elevadas do país. Nós, embora a região mais pobre de Portugal, com o maior número de pobres em Portugal, mas até 2000, entre o final de 80 e até 2000, nós demos passos, progredimos sensivelmente. E viemos dando passos, só que entramos numa linha de regressão. Estas políticas, o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, todos os cortes que já vêm desde o Governo Socialista, os cortes no abono de família, depois os cortes com o PSD e o CDS no subsídio de desemprego, o aumento do desemprego, preciso lembrar que vem dos 7% para os 18% do desemprego, agora veio para os 15%. Temos a mais elevada taxa de Portugal de desemprego jovem. Ou seja, há um conjunto de situações, devido a estas políticas de terrorismo social, que estão a impor um retrocesso em relação a progressos que nós tínhamos feito. E nós estamos a voltar às taxas do início dos anos 80. Nós, que passámos dos 35%, 32% para a casa dos 18%,
a 20% na taxa de pobreza, hoje estaremos, de certeza, na melhor das hipóteses, na casa dos 35% da população em situação de pobreza absoluta. Ora, esta é uma situação gravíssima. Isto, para muita gente, a vida ficou num verdadeiro desespero. E é com grande preocupação que assistimos a esta situação de profunda regressão social, de agravamento das grandes desigualdades sociais e o aparecimento de fenómenos de pobreza que nós só tínhamos visto lá atrás, na década de 80. Em muitos casos estamos de novo a voltar àquelas situações da pobreza mais descalça, dos meninos das caixinhas, de situações da prostituição, outra vez para vencer a fome, de situações da migração forçada, situações de desespero profundo. Enquanto problema social, é de facto, esta situação é inquietante. Não é boa conselheira para ninguém. Como analisa o atual estado do sistema de saúde na região autónoma da Madeira? Em relação à saúde, é uma das áreas que nós vemos com grande preocupação, porque estes últimos anos têm correspondido também a uma descaracterização do Sistema Regional de Saúde. Se depois de 74, com a autonomia, e a partir de 76, o setor da saúde foi aquele em que as pessoas mais sentiram benefícios, sentiram ganhos, foi no setor da saúde, era um pouco de alguma forma a joia da coroa. Foi onde as pessoas tiveram ganhos efetivos de progresso humano e social. O Sistema Regional de Saúde era, no seu modelo, bastante progressista, socialmente avançado. Nós, nos últimos anos, temos assistido a um conjunto de políticas que visam descaracterizar todo o Sistema Regional de Saúde. E temos problemas que têm a ver com a promiscuidade entre o setor público e o setor privado. Temos, neste momento, um conjunto de ameaças. Temos situações onde o modelo que está a querer o PSD impor é quem precisa de saúde paga, se tem dinheiro paga, se não tem dinheiro aguenta. Esta situação de que o corte nas coparticipações, o transporte de doentes paga ao quilómetro, pior ainda do que um serviço de táxi. Estas situações, para além do transporte de doentes, há um conjunto de serviços, de cuidados, de prestações na área da saúde, tendencialmente pagas, a tentativa de desarticular o sistema de proximidade na linha da prevenção e dos cuidados de saúde, nomeadamente ao nível das urgências nos centros de saúde descentralizadas, o fecho das urgências do Porto Muniz, Santana, Ribeira Brava, a tentativa de fechar alguns centros de saúde, e o PSD Miguel Albuquerque já anunciou e outros partidos têm também ido nesse sentido de anunciar uma reforma desta rede de centros de saúde, apontando para o encerramento de centros de saúde. A questão do novo hospital como outro problema que só não tem avançado. O novo hospital é uma necessidade, é algo que é imperioso para o progresso na área da saúde, para respostas adequadas e modernas na área da saúde aos cidadãos residentes na região e não só. Nós vemos também aqui uma grande hipocrisia, uma contradição entre aqueles que dizem aqui defender uma coisa e depois lá defendem outra. Por exemplo, em 2010 foi aprovada uma resolução referente à construção do novo hospital. Essa resolução, aprovada na Assembleia da República por nossa iniciativa, só o PS votou contra na altura, mas o PSD e o CDS votaram a favor, dizia três coisas: que o novo hospital era um projeto de interesse comum, teria caráter público e que seria financiado, enquanto projeto de interesse nacional também, dado o interesse nacional, seria financiado pelo Orçamento de Estado. Isto foi aprovado em 2010. Desde então, desde 2010 até agora, esta resolução vinculou o Estado português à construção, a todo o apoio necessário à construção do novo Hospital da Madeira. Depois, na altura, o governo era PS. O CDS e o PSD, no governo, que votaram a favor desta resolução, tudo tem feito para impedir a concretização desta resolução. O novo hospital, o projeto está feito, pode ser ainda objeto de alguma reformulação, mas a grande questão que se coloca é do financiamento, e é necessário financiamento. E o financiamento tem que ser, tal como foi aprovado pela Assembleia da República, tem que ser a partir do Orçamento de Estado.
É nesse sentido que nós vamos insistir e vamos intervir. Mas preocupa-nos ver hoje um conjunto dos partidos, exatamente, alguns dos que votaram a favor desta resolução, porque ela vincula o Estado português, a colocar um conjunto de outras questões completamente laterais, com divagações sobre como é que vai ser o financiamento, a procurar outras soluções. Só há uma solução, e é a que foi aprovada para a Assembleia da República, é aquela que vincula o Estado português. E o que nós temos que fazer é exigir que se dê cumprimento a esta resolução da Assembleia da República, que vincula o Governo da região da República e a Assembleia da República. É com preocupação que vemos estas situações de alguma inércia e, sobretudo, descaracterização do Serviço de Saúde. Dr. Alberto João Jardim foi um adversário feroz para si e o Edgar Silva também. Como é que vê, que leitura faz da posição atual que ocupa o Dr. Alberto João Jardim, relegado para um papel secundário agora no partido, mas mantendo o mesmo tipo de intervenção diária no Jornal da Madeira, no qual critica inclusive sectores do seu próprio partido? Há questões que são do foro interno do PSD e que têm que ser os militantes do PSD depois a decidir. Agora, há uma questão que tem a ver com o exercício de funções públicas, o exercício de cargos de governo, sejam eles no plano legislativo, sejam eles na Assembleia, seja na composição do governo. Nós temos que perceber que, e essa é uma concepção que nunca pode deixar de estar presente num cidadão que se candidata, que exerce determinado tipo de funções, é que em democracia tudo é transitório. Em democracia não se tem por profissão ser Presidente do Governo. Isso não é profissão, nem é profissão ser deputado. É uma função. E as pessoas têm que perceber que, a qualquer momento, a vontade popular se pode alterar e aqueles que são eleitos, hoje, amanhã deixarão rapidamente de o ser. E, portanto, nós temos que ter uma visão de que, num determinado momento, sempre que chamados a exercer determinada função, temos que a fazer com a maior competência e dedicação à causa pública. Mas tem que haver uma hora de sair, tem que haver uma hora para sair. Mas quem está no exercício, muitas vezes, de cargos públicos, nem sempre consegue interiorizar essa perspectiva, essa concepção de que é preciso construir o momento da saída e que há momentos onde imperiosamente é necessário sair. E se não se sai bem, sai mal. Neste caso até sairá um pouco a pontapé. É lamentável. A estigmatização, o facto de ser apelidado constantemente de comuna, nunca foi algo que me incomodou pessoalmente relativamente à linguagem do Dr. Alberto João Jardim. O Dr. Alberto João Jardim muitas vezes usou e abusou do mais vil preconceito, usou e abusou de insinuações muitas vezes iníquas, usou e abusou muitas vezes da instrumentalização não só do preconceito, da difamação, muitas vezes, mas muito para acicatar ódios, para lançar ódios, para alimentar ódios. Mas nós, na vida política, nesta intervenção enquanto cidadãos, não quer dizer que estejamos de acordo ou que sejamos indiferentes a tais registros, sobretudo naquilo que muitas vezes tem a ver com o agudizar de processos de hostilização, porque isso não é digno, nem é aceitável em democracia, em vez de projetar o diálogo das diferenças, em vez do respeito e da tolerância pelas minorias, tantas das vezes houve a prevalência da prepotência, de um absolutismo bacoco, houve muitas vezes visões autoritárias que se sobrepuseram, e sobretudo o ataque pessoal, o ataque mais vil, muitas vezes fez lei, foi regra. Mas nós temos também que ter também capacidade de resistência suficiente para enfrentar essas situações. Quem é Edgar Silva? Quais são os seus hobbies, os seus interesses pessoais, aquilo que não é imediatamente visível ao cidadão e leitor? Os meus hobbies. Gostaria de ter mais tempo para algumas coisas. Não tenho muitos hobbies. Assim, muito tempo livre não tenho.
Normalmente o meu tempo é quase todo ele preenchido pela intervenção naquelas que são as minhas áreas de intervenção pública. Gostaria de ter mais tempo para ler, gostaria de ter mais tempo para tirar algumas notas, para fazer outro tipo para desenvolver outro tipo de atividades, outro tipo de projetos. Há coisas que gosto muito de fazer na área social. Gostaria de ter um pouco mais de tempo para fruir um pouco mais de alguns aspectos da vida social e cultural, mas é muito exigente esta intervenção a que somos chamados a ter. Eu muitas vezes sinto que as limitações do tempo, a gestão do tempo nem sempre é fácil, de maneira que só muito tempo livre tenho apenas ao domingo à tarde, às vezes, um pouco, e depois o resto tenho muita coisa para preparar. Procuro ler muitas coisas, ter leituras diversificadas, quase de forma paralela, mas as limitações que a vida a que estamos obrigados nos impõe dão-nos pouco tempo para assim hobbies, para uma gestão muito personalizada ou muito individualizada do tempo. Há coisas às vezes quando posso, quando tenho a oportunidade de ir a um teatro, ou ver um filme, ou poder assistir a um concerto, é mais fácil às vezes pegar num livro e ler uma passagem de um texto ou um poema, mas são quase percursos assim, quase fugazes. Mas o que é que gosta mais de música, de literatura, de teatro? Quais são as suas referências literárias? A mim, por exemplo, eu no meio do trabalho, no meio da ASAF, uma coisa que me ajuda muito é, por exemplo, ler poesia. Ajuda-me muito, dá-me lucidez, dá-me a oportunidade de sentir que tenho coração, transporta-me para outro universo de valores, para outros olhares sobre a própria vida. Isso é indispensável e, portanto, é difícil não gerir o tempo sem que recorra a esse matar de sede. Mais até do que disponibilidade para muitas outras evasões. A poesia faz falta. Quem são os seus autores favoritos? Eu gosto muito de Sofia Belbrainer, do Eugênio de Andrade, mas também depende dos momentos. Às vezes preciso também de textos que são mais cheios de fogo, não só os portugueses, como o Brandão. Gosto também de alguns poetas que me transportam mais para a mobilização de valores, de justiça, para uma visão mais quase também de compromisso, de ação. Portanto, isso os poetas eu procuro-os e a poesia também muito em função da sede de cada um dos dias. Depende. Mas há uns desses que são de eleição, que são prediletos e que nos acompanham nas viagens. Esses, desde logo, tenho particular apreço por Eugênio de Andrade, Sofia, são companheiros de viagem. Edgar Silva, muito obrigado. Agradeço o tempo que concedeu a Funchal Notícias. Obrigado.